Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On hoje para falar sobre o Prêmio Nobel de Física. Sou Pedro Treto, professor aqui da UFABC, e em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta, como diz Carl Sagan. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência. Hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2025 que foi concedido ao britânico John Clarke, ao francês Michael Michel Devoré e ao americano John Martinis, que foram laureados por suas descobertas em mecânica quântica, especialmente pela descoberta do tunelamento mecânico quântico e da quantização de energia em circuito elétrico. Para falar sobre isso e explicar pra gente o que isso significa, a gente tá recebendo um professor que tem um nome que, apesar de eu falar aqui pra vocês, eu não sei como que fala, porque cada aluno que eu encontro fala de um jeito. É Jeroen ou Iroen, alguma coisa assim, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Schumacher, que é um professor aqui da Universidade Federal do ABC, da UFABC, que é graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado aqui na UFABC. Jeroen, primeiro ponto, como que se fala o seu nome? Porque cada aluno fala de um jeito. Olá, gente. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite, né? Tô feliz em estar participando aí do Ciência On. O meu nome eu tô acostumado, né? Cada lugar que eu vou, ele é falado de um jeito diferente. Ele fala Ierun. Ierun, então o certo é Ierun. É do holandês, né? Aí nas línguas escandinavas o J tem som de I, e o O e o E junto fica como se fosse um U, aí fica Ierun. E o sobrenome? Schoenmaker. Que quer dizer o quê? Sapateiro? Daquelas sobrenomes de profissões, né? Significa sapateiro. Entendi. É Shoemaker, é do Shoemaker, né? Ô Ierun, a gente sempre começa o nosso programa, antes de falar sobre o tema que a gente vai discutir, perguntando um pouquinho sobre as pessoas, né? Sabendo um pouquinho sobre você, né? Eu vi aqui que você estudou em Campinas, mas da onde você é originalmente? Eu sou de Olambra, cidadezinha do interior, fica meia hora de Campinas, interior de São Paulo. E o que fez você ser físico? Você é físico, né? Sou físico, sim. Eu sempre me interessei, viu? Eu sabia que eu ia ser desde os 10, 11 anos de idade. Eu queria fazer astronomia, na verdade. Eu assistia aquele programa do Carl Sagan, Cosmos. Eu achava aquilo tudo muito interessante. Eu queria entender como funcionava a natureza, as coisas. E desde aquela época eu sabia... Eu sempre imaginei que eu ia fazer astronomia. Mas na hora mesmo de decidir prestar o vestibular, eu optei por fazer física, com a ideia de que se eu quisesse fazer astronomia, astrofísica depois, eu poderia me especializar na pós-graduação, né? E aí a física eu achei que dava uma abordagem mais ampla, né? Então depois você se mudou então para Campinas para fazer mestrado e doutorado, é isso? Não, eu fiz a graduação no Unicamp e a pós-graduação eu fiz na USP, aqui em São Paulo. Tanto mestrado quanto doutorado eu fiz na USP. Nossa, nos traiu, hein? Eu sou unicampiano, hein? Foi pra USP, hein? Você era mais unicampiano, mas pra quem tá ouvindo a gente, existe uma pequena rixa entre a USP e o Unicamp, uma rixa saudável, obviamente, né? Você se considera mais unicampiano ou mais uspiano? Eu nunca me confrontaram com essa pergunta, viu? Eu me identifico com as duas instituições, porque eu fiquei basicamente o mesmo tempo, né? Tanto porque toda a graduação passei no Unicamp, fiz bastante pesquisa lá também, 3 anos de iniciação com o professor Marcelo Nobel e tal. Depois fiz mestrado e doutorado lá na USP, né? Com a professora Ivete, professor Toninho, sempre na área de magnetismo e materiais magnéticos. Olha só. Sim. Eu falo assim, mas eu fiz o Unesp, né, o Ierun.
Ah, Mas eu fiz iniciação científica na USP e fiz mestrado e uma parte do doutorado na Unicamp. Então eu passei pelas três, então aí, ó. igual a gente mais fala, mais ou menos. Se alguém me perguntar, de coração que eu me sinto campineiro, né? De coração, né? Então me ligo mais a Unicamp, mais. Aí eu adoro Campinas, viu? Eu achei que a grande rixa que tinha entre os físicos era entre os experimentais e os teóricos, né? Mas... Também, não. Físicos, eu sou físico também. Físicos, pra ter uma rixazinha é facinho, viu, Iron? Ah, mas bacana. Então vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2025, logo depois da vinheta do editor. Yeron, vamos começar pelo começo da história, né, aqui com a gente, né? Você poderia explicar pra gente de maneira bem simples, né, pro pessoal... A gente nunca falou de quântica direito aqui no Ciencion, então vai ser o primeiro contato que os nossos ouvintes vão ter com esse tema. Falar um pouquinho de maneira bem simples como foi a descoberta, né, o que eles descobriram e que rendeu o Prêmio Nobel de Física desse ano. Bom, eu acho que a melhor forma de tentar descrever a relevância da descoberta, né, que deu o Prêmio Nobel para eles, é tentar descrever o que diferenciou do que veio antes, né? E então, o grande feito, né, desses três cientistas, né, o Clark, o Devoré e o Martinez, foi ter trazido os efeitos quânticos para um sistema macroscópico, tá? Então, eles mediram efeitos quânticos em um circuito do tamanho de alguns milímetros, né? Algo que você, em princípio, já seguraria na palma da mão, tá? Porque até então, os efeitos quânticos eram coisas de partícula subatômica, de elétrons, tá? E eles demonstraram que um sistema macroscópico pode se comportar, né, manifestar efeitos quânticos, tá? Então, só para a gente contextualizar, né, o que seria um efeito quântico? Só para a turma, então, entender quais são os efeitos quânticos que a gente vai discutir aqui para a gente entender a relevância aí dessa premiação, né? A primeira coisa é a questão dos pacotes de energia, que é o que dá o nome da física quântica. Isso começou lá com Max Planck, né, em 1900, e ele, vamos dizer assim, descobriu, né, ou ele que foi o primeiro que propôs que a própria energia, ela é quantizada, né? Então, porque sempre teve essa questão, né, a matéria contínua, ela é feita de partículas discretas como átomos. Então, essa sempre foi uma questão fundamental para a gente tentar entender a natureza, tá? Então, o que é uma coisa essencialmente quantizada? A gente está acostumado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um ovo. A gente compra uma dúzia de ovos, a gente compra meia dúzia de ovos, né? Uma galinha, ela põe um ovo de cada vez, ela não põe meio ovo, né? Um quarto de ovo, tá? Então, é uma coisa que é uma quantidade, vem num pacote pré-determinado, tá? Agora, a gente pode pensar que a água, a gente sempre pode subdividir a água na quantidade que a gente quiser, né? A gente tem um copo, a gente consegue dividir meio copo, um quarto de copo. Só que depois a gente vai descobrir que existe um limite, que é a molécula de água. Então, a própria água, ela vem em pacotinhos mínimos, que é a própria molécula de água. Bem, mas aí a gente pode dizer, tá, mas e a própria energia, né? O que o Planck descobriu, que a própria energia também é quantizada, né? Alguém pode pensar, só para quem, né, o público leigo ter uma conexão com isso, se você imaginar uma lanterna ligada e você deixa ela ligada até a pilha aí descarregando, você pode pensar que a intensidade da luz da lanterna, ela vai diminuir continuamente, tá? Mas acontece que a própria luz, ela também vem em pacotinhos, que a gente denomina de fótons. Então, vai chegar uma hora que ela, né, em princípio, ela vai né, irradiar o último fóton, né? Chega uma hora que você conta os últimos fótons que ela vai poder irradiar dessa forma, tá? Então, a própria energia é quantizada. A outra questão é a supercondutividade, né? Então, a supercondutividade é uma coisa que já tinha sido descoberto também, já estava acontecendo ali no contexto, né, dos experimentos desse trio aí, e que é aquela coisa dos elétrons
fluírem sem resistência no circuito, né? Então, essa coisa da gente trazer para o macroscópico, a gente sempre, quando tenta explicar de fórmula simples, a gente tenta trazer para o macroscópico, né? Como explicar o comportamento dos elétrons em um supercondutor com elementos macroscópicos. Eu acho que uma forma de pensar isso é você imaginar, vamos imaginar aí um circuito de Fórmula 1, um circuito oval, como se fosse um circuito elétrico, onde os carros de Fórmula 1, se bem que o circuito oval combina mais com a Fórmula Indy, né? Ou com a NASCAR, né? Ou a NASCAR. Os carros, eles são os elétrons, né? É como se... Quando os carros lá da NASCAR ou da Fórmula Indy atingissem 300 km por hora, eles pudessem desligar os motores e eles ficariam no circuito oval, dando volta após volta após volta com os motores desligados, tá? E eles só parariam no fim da prova quando eles efetivamente freassem o carro. Então é isso, eles conseguem percorrer o circuito sem nenhuma resistência, né? Isso é uma forma da gente entender, né, como seria o comportamento, né, dos elétrons em um circuito supercondutor. É claro que a gente sabe que os carros, eles não andam sem nenhuma resistência, eles sempre têm que ter o motor ali impulsionando para fazer o circuito, né? E uma outra coisa que a gente fala também, que é um fenômeno característico quântico, né? É o tunelamento quântico, tá? Que isso também foi descoberto ali pelo George Gamow, né? Em 1928, foi proposto, né, por ele para explicar a radiação, por que certas partículas conseguiam escapar do núcleo atômico, né? Porque o núcleo atômico tem ligações muito fortes ali para manter todos os prótons e nêutrons ali dentro, e havia uma radiação que, né, essas partículas, os prótons e os nêutrons, escapavam dali. E aí ele propôs que, por um efeito quântico, existia uma probabilidade da partícula simplesmente escapar daquela parede, daquela ligação forte do núcleo atômico, ela escapava da parede, né? Seria semelhante, a gente costuma dizer, seria semelhante se a gente fosse um elétron, uma partícula subatômica, seria semelhante a gente correr contra uma parede e, ao invés de se chocar, né, ser contido por essa parede, a gente simplesmente surgisse do outro lado e tivesse livre para percorrer né, do outro lado da parede, tá? Isso é uma questão probabilística. Isso tudo causava muita estranheza, né, nos cientistas da época. Eram coisas que eles mediam e tentavam modelar, né, dessa fórmula quântica, e eles debatiam muito, né? Daí vem as famosas frases, né, do Einstein: Deus não joga dados, né? Então, querendo dizer, ele falou essa frase para fazer uma crítica ao que ele na época não acreditava, que a natureza pudesse ser simplesmente probabilística, né? E também a questão do gato de Schrödinger também, né? Que a gente vai tratar aqui também, falar um pouco mais. Mas o próprio gato de Schrödinger, que é tão famoso, na verdade foi uma crítica do Schrödinger a essa característica da mecânica quântica que, na verdade, eles não viam com bons olhos na época, né? E ele fez esse experimento do gato, né? Um experimento, né, de um gato que estaria vivo ou morto ao mesmo tempo, mas mais como uma crítica de que aquilo não poderia ser uma manifestação da natureza como ela é, né? Então ele construiu aquilo mais como uma crítica, não que ele acreditasse que pudesse haver, né, um gato em uma sobreposição de estados quânticos ou coisa assim, tá? Então esse que é o contexto, né? Então eles tinham dificuldade de trazer essa realidade que eles estavam descobrindo, né, das partículas subatômicas, dos elétrons, e como é que isso se conectava com o mundo real. Então, o que o comitê reconheceu foi que esse experimento, então, né, de 1984, né, desse trio, 1984 ou 85, agora não me recordo bem, mas é da década de 80 ali, que trouxe esse comportamento, né, de efeitos quânticos para um circuito macroscópico. Esse foi o feito deles. Isso, então, você podia falar um pouquinho mais, então, falar do experimento em si, qual foi mais ou menos por cima o experimento, e se tinha algum trabalho anterior ou linha de pesquisa que contextualize mais também a importância dessa descoberta? Sim, então eu acho que a melhor forma realmente da gente entender um pouco mais o experimento é entender quais são os feitos anteriores sobre o qual eles se basearam, né, e como eles avançaram, né, em
relação aos experimentos anteriores, tá? Então, bom, a gente tem a questão, então o que já estava dado na época era a questão do tunelamento, né, que as partículas subatômicas realizavam, né, começando lá pela decaimento radioativo do gamma, mas também já tinha sido medido para elétrons, e tinha a questão da supercondutividade, né, descoberta por Onnes em 1911, e interessante também que ela já tinha sido explicada, essa supercondutividade. É muito difícil você explicar um comportamento, né, de elétrons sendo, né, fluindo num circuito sem resistência, então levou bastante tempo realmente para ter uma explicação, mas esse modelo veio, né, de Bardeen, Cooper e Schrieffer, né, também é um trio, e eles propuseram isso em 1957, hoje é conhecido como modelo BCS, né? Então, juntando essas duas coisas, os cientistas, né, os físicos são bons nisso, eles pegam coisas que já tem, né, o tunelamento, a supercondutividade, será que, né, circuitos supercondutores podem apresentar efeitos de tunelamento? Então isso era uma questão que estava vindo aí logo depois, né, já na década de 60, né? Então, em 1962, um cara chamado Brian Josephson, né, ele publicou então um artigo com um modelo propondo o seguinte sistema, né, um circuito supercondutor, mas no meio desse circuito supercondutor, né, em que em princípio os elétrons podiam fluir livremente, tem uma barreira, tá? Tem um pequeno trecho do circuito ali que não é supercondutor, tá? Ele, né, pode ser um isolante ou até mesmo um metal ali, e aí ele estava vendo as situações, né, como seria o fenômeno de quando os elétrons tentassem passar por aquela barreira, né, por aquela parede, tá? E aí ele publicou isso, né, em 1962, tá? Na época ele tinha apenas 22 anos, né? E isso foi né, ficou conhecido então como efeito Josephson, tá? E a junção Josephson, então seria a junção de duas partes supercondutoras com uma barreira que não é supercondutora, tá? E o efeito foi corroborado 6 meses depois, tá? Na Bell Labs, nos laboratórios Bell lá nos Estados Unidos. Então, isso já tinha essa questão do tunelamento, né, numa junção do tipo Josephson, tá? E por causa desse trabalho, então, o Josephson ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, juntamente com os experimentais, né, Leo Szak e Ivar Jaever, né, acho que é assim que fala o nome dele, tá? Então, tanto o trabalho, o Comitê do Nobel gosta de premiar tanto, né, o pessoal que vem com o modelo, mas também todo o trabalho que corrobora, tá, experimentalmente os modelos que são propostos, tá? Ô Yerum, E só aí, para deixar claro Oi. pro pessoal, o que Sim. acontece quando você coloca um supercondutor com outro supercondutor e colocava essa barreira no meio, o que acontecia? Então, o que acontece é que, em princípio, né, se a gente pensa classicamente, essa barreira devia impedir com que os elétrons seguissem pelo circuito, tá? Mas o que acontece é que há um acoplamento, então, entre os elétrons, né, que se associam em termos... Aí você tem que pegar aquele modelo BCS, né, que foi proposto pelo Bardeen, Cooper e Schrieffer, e eles propõem que, então, os elétrons passam a se associar em pares, e esses pares começam a se comportar de uma forma quântica, tá, que pode ser descrita por uma função de onda, tá? E aí existe um acoplamento entre essa função de onda antes e depois da barreira. E isso faz com que os elétrons possam passar por essa barreira. Então, existe uma corrente circulando nessa barreira, apesar dela estar lá. Então, existe o tunelamento, tá? Agora, isso tem um limite. A barreira impõe um limite para que isso ocorra, tá? E isso faz com que, acima de uma corrente crítica, aí você passa a ter uma relação, porque até uma certa corrente crítica não tem uma voltagem que possa ser medida em torno do seu. Fica um pouco técnico isso, mas aí não há uma voltagem sendo medida. A partir de uma corrente crítica, você passa a medir uma tensão, né, ao longo do circuito.
E isso depende muito, tá, essa tensão que você mede, então acaba dependendo bastante da corrente que você tem ali e de campos externos aplicados, tá? E a consequência disso é que hoje em dia a forma mais... os sensores mais precisos que você pode construir para medir campos magnéticos e tensão elétrica são baseados nessas junções Josephson, tá? A própria UFABC deve ter vários equipamentos, né, que se utilizam de um dispositivo chamado SQUID, né? O SQUID é um circuito supercondutor baseado em junção Josephson, que é um dispositivo para medir a intensidade de campo magnético de uma forma bem sensível, tá? E a própria estandardização, né, que é a padronização da unidade de medida, volt, né, que a gente tem, também é baseado em junções Josephson, porque ela é bastante sensível, então, para padronizar medidas de tensão elétrica. Então, a gente tem uma descoberta aí que já rendeu o prêmio Nobel no passado, né? Então, que tem a ver, então, com esses circuitos supercondutores, com essa interrupção, com essa barreira, né, que a gente chama de junção Josephson, tá? Aí que a gente chega no ponto, então, esse é o background. Então, a gente já tem uma sequência de trabalhos importantes, tá, que renderam aí já prêmio Nobel a outros pesquisadores, tá? Mas até então, é baseado em supercondutividade, efeitos quânticos, tunelamento, mas a gente pode... É uma coisa que a gente atribui ao comportamento dos elétrons ali, né? Como se a gente, apesar de ser pares de Cooper e tal, ainda é uma coisa do comportamento ali do elétron naquela barreira, né? Aí a gente vem para a gente entender melhor, né? O que a gente... Para a gente entender aí o trabalho desse trio que ganhou o prêmio esse ano, é que eles demonstraram, né, que o circuito como um todo pode apresentar propriedades, efeitos quânticos, tá? Então, o que eles fizeram né, porque a gente está falando de circuitos supercondutores, então a gente tem esses dispositivos né, funcionando de uma forma bastante isolada do meio ambiente. Primeiro que eles estão lá em temperaturas, né, supercondutoras. Em geral, aquilo é em temperatura de hélio líquido, abaixo de 4 Kelvin, tá? Mas aí o que eles fizeram como é que a gente manipula esses sistemas, tá, com uma perturbação. Então, vamos tentar perturbar, né, dar uma... Né, para o pessoal entender melhor, né? É como se desse pega o sistema e dá uma pequena cutucada, né? Então, o que eles fizeram a gente tem ali o circuito, então, que está supercondutor, tunelando por aquela barreira, então você já tem uma corrente circulando naquele circuito, e aí sobreposta àquela corrente, eles colocam uma pequena corrente oscilante ali. E aquela pequena corrente oscilante está numa frequência que eles chamam de frequência de ressonância, que para o caso desses circuitos fica aí na frequência de micro-ondas, tá? E aí eles perceberam que o circuito como um todo se comporta como um gigantesco átomo, vamos dizer assim, né? Então o circuito como um todo também absorve e emite energia em pacote de energia e também a questão de quando ele passa a ter uma certa... Porque, assim, numa situação até abaixo de uma dada corrente, a corrente meio que tunela e você não tem uma queda de tensão ao longo do circuito. Mas, até por uma questão probabilística, de novo, né, remontando a questão probabilística do decaimento radioativo e tal, o circuito pode passar a ter uma tensão, uma queda de tensão ao longo ali da junção, tá? E eles também determinaram que esse decaimento, vamos dizer assim, de não ter a tensão e passar a ter uma tensão na junção, também segue um comportamento dito por um sistema, um efeito quântico. Então, o sistema como um todo, né, o circuito como um todo, passa a se comportar como um sistema quântico. E é isso que foi, né, reconhecido aí pelo comitê ao premiar aí o grupo.
Nossa, entendi. Muito claro, viu, Hieron? Tá, Espero que tenha dado para entender. É uma explicação um pouco longa, né? Tem um contexto aí, Eu mas acho que o acho que dá contexto para... ajudou muito, né? E pelo menos o pessoal conseguiu entender que aparentemente foi uma pequena melhoria no passado, né? Mas que resultou em alguma coisa mais experimental, mais visível aí. Eu queria só e essa descoberta, né? É do contexto experimental que você contou, que eles fizeram no laboratório, mas como que essa descoberta aí impactou ou pode impactar o nosso dia a dia, né? O pessoal fala muito que isso aí é a origem ou a pedra fundamental do computador quântico. É verdade isso? Exatamente, é bem isso, né? Então, a expectativa, essa premiação e a descoberta deles já vem de uma esteira de grande sucesso, né? De aplicação desses circuitos supercondutores com tunelamento. Então, a gente já vê aí, já tem o histórico, né? Da gente ter a padronização do volt se utilizando desse tipo de efeito, medidas bem sensíveis de campos magnéticos, e a expectativa aí é o próximo passo, né? Outros tipos de sensores quânticos e a computação quântica aí que tem muita gente estudando, grandes empresas, né? Google, IBM, Microsoft, eles estão todos aí tentando avançar nessa parte, estão investindo aí centenas de bilhões de dólares, porque isso promete avançar em várias áreas, né? E não que esteja baseado só, né, nesse tipo de circuito, mas esse circuito supercondutor, né, com a junção Josephson, é uma das propostas viáveis de se implantar um quantum bit, né, um qubit que o pessoal fala, e aí viabilizar a computação quântica, a criptografia quântica. Então, a expectativa é esse grande novo passo aí. Oi, Erum, eu acho que não tem como mensurar. Eu conheci um único prêmio Nobel pessoalmente na minha vida, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, já que você conhece bem da área, tudo, né? Falar um pouquinho porque todo mundo acha que vai ligar o Jornal Nacional e vai falar: Hierum, você ganhou o prêmio Nobel. A coisa não é bem assim, né? É uma vida toda, né? E não envolve só a descoberta, mas envolve todo a publicização da sua descoberta, né? E a academia em si, né? Quais seriam os principais desafios, né, que os pesquisadores enfrentam, né? Enfrentaram nesta descoberta, se você sabe alguma curiosidade, né? E se você sabe algum contexto aí com relação ao prêmio em si? Os desafios, assim, né, dos pesquisadores, assim, eu gosto bem dessa pergunta, né, porque eu trabalhei com muitas coisas diferentes já ao longo da minha carreira de pesquisador, mas o fio da meada eu posso dizer que é a parte de instrumentação, né, não só a parte da física experimental em si, mas uma parte da física experimental que se dedica a construir equipamentos, né, que são especialmente desenhadas para fazer medidas muito específicas, né? E é isso que esse grupo foi o desafio que esse grupo venceu, né? Por isso que acabaram publicando esse trabalho que foi reconhecido agora pela academia, né? Então, ter a ideia de estudar experimentalmente um fenômeno é bem diferente do que efetivamente executar o experimento. E a gente tem que colocar no contexto também a época em que foi feito, né? A década de 80. Se for para replicar hoje em dia esse experimento, né, com o avanço da tecnologia, já é mais acessível. Mas naquela época, imagina, a gente, né, você está lidando ali com a medição de efeitos quânticos, né, que são medidas delicadas, são pequenas tensões, pequenas correntes, tá? Envolve baixas temperaturas, porque está falando de supercondutividade, então a gente está falando de sistemas de criogenia, que lida com vácuo, baixas temperaturas, então não é... Então esse circuito, apesar deles, né, dizerem, é um circuito que você segura na sua mão, mas no laboratório ele não vai estar na mão, ele vai estar dentro de um equipamento, é um sistema que vai ocupar uma sala inteira. E aí tem essa questão também de que eles queriam estudar não o sistema, porque uma coisa é você estudar o sistema na sua mão,
Outra coisa é você estudar o sistema que você fala, não, agora eu quero isolar esse sistema, tá? E aí você coloca lá ele em vácuo, em baixíssima temperatura e tal. Aí eles foram além disso, que é perturbar o sistema. Então, interagir, né, com um sinal ali, né, na frequência de micro-ondas e tal, que era uma perturbação, né? Imagina então, nesse tipo de sistema, você perturbar de forma controlada. Então, como você vai separar o que é a sua perturbação e o que é ruído que tá, porque todo sistema de medida, né, na física experimental, a gente está sempre lidando com a questão do ruído, como é que a gente pode melhorar a questão sinal, ruído e tal. E para isso, por exemplo, né, a gente lê no trabalho deles que eles tiveram que criar um filtro especial baseado em cobre, em pó, tal, para poder separar o que era o sinal que eles colocavam no sistema como perturbação e o que era ruído, principalmente ruído de origem térmica, né? Uma vez que a radiação térmica também pode vir muito nessa frequência, nessa faixa do micro-ondas, tá? Então, esse é o grande desafio aí. Com relação a curiosidades, sempre tem muitas curiosidades, tá? Eu vou destacar duas aqui, tá? Porque, como eu falei para você, a gente está falando de supercondutividade, né? Lá que foi descoberta por Onnes, mas um pouco antes, então, do trabalho do Josephson e tal, que é baseado todo esse trabalho, o John Bardeen, né, ele tinha publicado com os colegas aquela teoria que explica a supercondutividade. E ele já era prêmio Nobel pela invenção do supercondutor. Ele trabalhava lá na Bell Labs, né, e já era prêmio Nobel. Então, ele, acho que, se eu não me engano, ele é a única pessoa que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. Ele viria a ganhar o prêmio Nobel, também ganhou o prêmio Nobel pela teoria BCS, tá? Mas, na época que o Josephson publicou o artigo dele sobre a junção, o efeito Josephson, o John Bardeen, ele não acreditou que aquilo seria possível, e eles chegaram a ter uma discussão, um debate em uma conferência, né, onde o Brian Josephson estava falando sobre a ideia dele, e o John Bardeen falou, olha, isso infelizmente não é possível, isso não pode acontecer. Então você imagina, você jovem, né, o Brian Josephson estava lá com seus 22 anos e já tem um cara reconhecido, prêmio Nobel, falando, olha, isso aí não existe. E aí, meses depois, tem a comprovação experimental do efeito dele no laboratório onde o John Bardeen trabalha, que é a Bell Labs, né? Então, essa é uma curiosidade. E aí, o Bardeen fez o quê? Nada. Depois ele falou. Aí o Bardeen fala, né? Ele reconheceu o próprio laboratório, né? O próprio instituto onde ele trabalhava, veio o trabalho que corroborou, ele aceitou logo, entendeu? Isso também, mas não deixa de ser uma curiosidade, assim, né? Ele não falou assim, do tipo, eu falei que ia dar certo, não, né? Ele admitiu que ele duvidava, né? Admitiu e depois reconheceu. Isso também não durou muito tempo, né? Porque entre o Josephson divulgar o artigo dele e a corroboração na Bell Labs foi coisa de 6 meses depois. Então, isso também não durou muito tempo, tá? Não foi semelhante aos quase-cristais lá do Daniel Schachtman, né? Que ele defendia desde a década de 80, passou quase 30 anos até receber o prêmio, e o Linus Pauling passou todos os anos combatendo a teoria dos quase-cristais. Aquilo foi bem mais extremo, né? Mas também houve esses poucos meses aí, né, de ter um figurão da comunidade sendo contra a ideia, né? Até a sua comprovação, né? Vamos dizer assim, tá? A outra curiosidade que eu trago é porque o trabalho, né, desse trio que ganhou o prêmio Nobel agora, esse ano, também foi baseado em um modelo teórico. Eles fizeram trabalho experimental, mas né, dessa coisa do circuito supercondutor, né, com a junção, ser perturbada por um agente externo, vamos dizer assim, ter um leve contato, né, com o ambiente, né? Então, como é que isso acontece quando você tem um sistema, né, um fenômeno quântico acontecendo e aquilo é perturbado por algum outro elemento, né? E existia um modelo, então, que explicaria isso.
que hoje em dia é denominado caldeira Leggett, né? Pois Que é, vem né? Oi? Pois é. E você vai falar, né? O Caldeira é da Unicamp, né? Ele é time, né? O pessoal do time da Unicamp aí ganhou um ponto nessa, porque o Amir Caldeira hoje é professor da Unicamp. E ele desenvolveu esse modelo, né? Quando ele estava fazendo doutorado, né? Com Anthony Leggett na Universidade de Sussex, né? No Reino Unido. E que era uma coisa do orientador, realmente, de tratar esses sistemas, a grande questão, né, do Anthony Leggett era essa coisa de trazer os sistemas quânticos para a escala macroscópica, tentar levar esse limite. Então, ele tinha vários trabalhos nesse sentido, e ele normalmente citava a questão do gato de Schrödinger, né? Então, por isso, né, o Schrödinger colocou aquilo como crítica, de que ele não gostava, né? No fundo era inicialmente contra essa natureza probabilística da mecânica quântica, mas conforme isso foi sendo sedimentado e evidente de que o mundo subatômico se comportava daquelas formas, né? Probabilísticas, né? Apresentando tunelamento, discretização e tal. A próxima questão é o quão próximo a gente chega do gato de Schrödinger. Então, como que a gente traz do microscópico para o macroscópico, tá? Então, ele trabalhava muito com esse limiar e nesse tipo de trabalho, ele divulgou esse trabalho junto com o Caldeira, né? Para tentar descrever o que acontece com esses circuitos supercondutores, né? Com um efeito de uma perturbação externa. Então, temos aí, né? Podemos ter orgulho de novo da ciência brasileira tá ali junto, né? Contribuindo para um trabalho premiado aí pela academia, né? Eu sei que eles citaram, né? Só para quem tá ouvindo a gente tá falando do professor Amir Caldeira, que é da Unicamp, né? É um professor renomadíssimo, né? O Josephson, ele era teórico também, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Sim. E esse modelo que ganhou, esse experimento que ganhou o prêmio Nobel, ele toma inspiração também no modelo teórico. Você não acha que o modelo teórico também poderia ter ganho pelo menos um prêmio Nobel? Porque o Brasil, ele já teve o negócio do César Lattes, né? Que a gente vai falar isso em algum momento aqui no Ciencion. E agora o Caldeira também não ganha, ou pelo menos só ganha uma nota de esclarecimento. O que você acha? Você acha que não, seria demais se um brasileiro ganhasse por isso também? Essa é uma questão controversa aí, né? Porque agora o Prêmio Nobel tem essa limitação de premiar no máximo 3 pessoas, né? Então eles têm que decidir onde é que está o corte ali, né? Quem que eles vão premiar, quem que eles não vão premiar. E nesse caso, eles premiaram os 3 experimentais e talvez a gente pode interpretar que eles até acham que tem um grande mérito ali, mas houve um corte, entendeu? Mas talvez, então como é que faz, né? Será que não seria o caso de incluir, né, a contribuição teórica que foi concedida para o Josephson, né, quando ele recebeu o prêmio ali, né? Exatamente, né? Igual a gente grava sempre o Ciencion do Oscar aqui, né? Até o prêmio Nobel é uma coisa de campanha, né? De estar andando pra lá, andando pra cá, fazendo propaganda pra lá, propaganda pra cá, né? Então também envolve isso, né? Infelizmente, né? Sim, Vamos ver, não foi dessa vez que chegou o nosso prêmio Nobel, então, hein? Não foi dessa vez. Eu acho que passa também do próprio brasileiro, né? O Brasil também valorizar a própria ciência e divulgar mais, divulgar mais o que é desenvolvido no país, tá? E acreditar na própria relevância do país. Eu acho que falta um pouco isso no Brasil, como, né? No Brasil como um todo, né, em todas as áreas, a gente valorizar mais o que a gente tem aqui, tá? Porque falta um pouco isso. A gente acabou de falar aqui do César Lattes, mas a própria questão da invenção do avião, a gente deveria celebrar, valorizar mais Santos Dumont,
e tudo que a gente faz aqui, né? Então, exatamente, eu acho que sem dúvida, e muito disso vem da gente celebrar o dinheiro, os recursos que mesmo muito poucos e muitas vezes eles acabam tendo frutos, né? A gente tem que celebrar os frutos também, né? Então, os frutos do Amir Caldeira, do Santos Dumont, do César Lattes, esses frutos a gente tem que celebrar com bastante alegria, né? E só agora para terminar, Ieron, primeiro, obrigado pela aula aqui, assim, você tem uma capacidade de metafórica maravilhosa, eu vou usar muitas das suas metáforas, muitas das suas analogias das minhas aulas de física, realmente muito boas mesmo. E pro futuro da física, o que você espera? Você realmente acredita que a gente vai ter o nosso querido computador quântico em algum momento? Porque desde que eu tô na faculdade, desde que eu entrei na física em 2001, o computador quântico tá vindo aí, e a gente tá vendo que tá mais difícil do que parece, né? Então, bom, em primeiro lugar, né, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer, tá conversando aqui com vocês. E quanto aí o futuro, vamos fazer a nossa parte agora, né, e tomara que a gente consiga avançar com relação à computação quântica, criptografia quântica. Não, né, nenhuma dessas áreas eu atuo, né, diretamente, atualmente, e eu concordo com você, é uma questão, eu também ouço falar sobre a computação, a criptografia quântica desde que eu estou na graduação, mesma coisa a fusão, né, a obtenção de energia por fusão e tal, a energia do futuro, são áreas que estão se mostrando bem difíceis realmente. Mas eu acho que é natural do avanço da ciência mesmo, né? Porque o avanço do início do século passado, se a gente for ver a realidade, era ali, né? O avanço, né, da própria eletrificação da civilização, né, todos o desenvolvimento dos dispositivos eletroeletrônicos, avançou com transistor, então é natural que houvesse grandes avanços no início do século passado, até o meio do ano passado. Agora ficou tudo muito complexo, né, e tudo chegando realmente ali no nível do átomo e tal, então é natural que o avanço seja mais incremental, mas nada impede de haver um cisne negro aí, né, da gente de repente ter um breakthrough que todo mundo está aguardando aí aonde que vai surgir, né? Mas vamos lá, temos que fazer a nossa parte agora, não é não? Sim, a gente está fazendo a nossa, mas tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aqui o Ciencion, que está se animando para entrar na física, grande parte dos nossos ouvintes são do ensino médio, então tem muito espaço aqui para novas descobertas. Oi, Ieron, a gente sempre termina o nosso programa pedindo para o nosso querido entrevistado deixar uma mensagem aí pro pessoal, principalmente para esses que eu estava falando agora, com os quais eu estava falando agora, do ensino médio, pessoal que está entrando na faculdade, está querendo entrar na faculdade, se puder deixar uma mensagenzinha pro pessoal. O que eu posso dizer, né, para o pessoal? Eu acho assim, o mundo hoje tá passando por uma fase de grandes transformações, né? Em termos de tecnologia, a gente tem aí a integração global por meio da internet, as inteligências artificiais. Eu brinco também que, até com os meus alunos que entram, eu dou muita aula de laboratório, né? Eu gosto dessa parte experimental, instrumentação. Eu brinco que a gente carrega um laboratório praticamente completo no bolso, né? Que os celulares hoje em dia, eles têm GPS, acelerômetros, sensores magnéticos, o próprio microfone, o alto-falante, que podem ser transformados aí em sensores, atuadores, as câmeras, né? Hoje em dia você tem câmeras que conseguem fazer filmes em câmera lenta, até, né, chega próximo aí de
de 1000 frames por segundo, coisa que na década de 80 você pagava centenas e milhares de dólares para ter um equipamento com esse tipo de capacidade, e hoje em dia, né, a maior parte de nós carrega um instrumento desse no bolso. Então, há muita coisa acessível por aí, né, para ser feita, há muita oportunidade, porque o paradigma agora é que o próprio conhecimento, né, tá acessível. Eu sou da época que na graduação a gente realmente tinha que ir para a biblioteca e pegar as revistas científicas, físicas na mão e folhear, e hoje em dia tá tudo no computador, ou seja, o conhecimento está disponível na tela do computador, os laboratórios a gente carrega no bolso, tá? Então, e há muitas oportunidades, é só saber onde olhar, né? E ser guiado ali pela curiosidade de saber o que é o que, como as coisas funcionam, tá? Que há muita oportunidade, muita coisa a ser explicada, esclarecida ainda, não só na física, mas também na ciência. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Bacana, Hieron. Excelente a entrevista contigo. Eu vou levar, de tudo que eu ouvi, eu aprendi muita coisa, mas eu vou levar a ideia de que se um bicampeão Nobel falar que eu tô errado, eu não vou acreditar 100% nele, não, viu? Agora eu vou usar o Josephson na história. Exato, exato. Depois a gente pode até, numa outra oportunidade, falar sobre o prêmio Nobel dos quase cristais, do Dan Schachtman, que foi de química, na verdade, mas que foi essa questão aí, de uma maneira bem mais extrema, né? Ele teve entrevero com o Linus Pauling, que é prêmio Nobel também. Sim. Então vamos falar sobre isso muito em breve. Muito obrigado, Hieron. Muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E a gente está de volta ao YouTube, porque o pessoal que não gosta de escutar Spotify pediu, e a gente voltou pro YouTube também. Os programas estão sendo sempre colocados uma semana depois de sair no Spotify. Quem tem algum compromisso com o pessoal que escuta o podcast pelo Spotify, mas uma semana depois você também pode ouvir no YouTube e no YouTube Music. A gente volta sempre aqui na primeira e na terceira sexta-feira do mês. Na segunda sexta-feira sempre tem o pessoal do Foto invadindo aqui, contando as fofocas, né? Os bastidores e as fofocas da ciência brasileira, em especial da UFABC. Até mais, tchau! Este programa foi editado por André Luiz.